Opa, ó quem tá aqui de cabelo penteado dessa vez. Fala meu amigo, fala minha amiga, muito prazer. Meu nome é Felipe Fazolino, professor do Plano de História que tá no ar de novo para essa aula. Que se tu tá aqui nesse canal, nesse vídeo que talvez tu não conheça, aproveita e deixa o like. Que tá procurando fazer uma revisão sobre um dos períodos da história do Getúlio Vargas, te digo já, esse é o lugar certo. Planos de História com mais uma aula falando do governo Vargas parte 2, tá? Essa aqui é a segunda temporada. É comum vocês que estão estudando para algum concurso, mas ainda não estão assim tão afiadíssimo, confundir o período de Vargas de 1930 a 45, que passa por vários períodozinhos, a Revolução de 30, governo constitucional, governo provisório, Estado Novo, acaba justamente dando início à fase que é a da nossa playlist de agora, que é o período democrático. E é dentro do período democrático que a gente tem a segunda temporada de Getúlio Vargas, que vai de 51 a 54. Então já te digo, não confunda, para de viajar, porque tem gente que perde ponto na prova ou no vestibular por causa dessa confusão. E tem banca e professor que gosta de fazer umas provas, especialmente múltipla escolha, que mistura um pouco dessas informações dessas duas fases de Vargas para te sacanear. Por isso que é legal tu ficar aqui, porque para tu entender essa fase final, né? Porque o Vargas já deu spoiler, não escrevi, mas se liga no spoiler, Vargas se mata. Essa fase final do governo de Getúlio Vargas ela é muito interessante porque tem novos contextos. Por isso que eu botei aqui quais são esses novos desafios. Esses novos desafios do governo Vargas, eu até botei aqui escrito direitinho, porque Vargas ele se acostumou, talvez até se acomodou a governar ditatorialmente, caçando inimigos políticos, expulsando pessoas e até mesmo aliciando nomes importantes do Brasil para fazer parte desse governo, para dar legitimidade a esse governo ditatorial do Estado Novo que eu digo. Todo esse contexto ditatorial, ele faz com que o Vargas crie algumas características políticas. Só que agora, ele de volta, alguns anos depois e alguns quilos um cadinho mais gordinho, Vargas ele tem esse novo contexto. Agora ele precisa governar dentro de um Estado democrático. Gente, não sei se tu é daqueles que sabem ou não sabem o que é uma democracia, mas no Estado democrático ninguém manda mais do que ninguém, teoricamente. No Estado democrático, o presidente, como Getúlio Vargas, não é chefe supremo. Ele é o chefe do Poder Executivo Federal. E ele tem um papel bem determinado e também delimitado dentro da política. Então, quando a gente fala de Vargas dentro dessa parte 2, a gente tem que pensar no Estado democrático. E Estado democrático tem como consequência a existência de partidos políticos. A UDN vai ser a grande inimiga, a grande opositora, no caso, né, do conjunto de políticos que representa a ideia que agora a gente chama de varguismo, a União Democrática Nacional, que vai estar fazendo parte de todo esse momento aqui, tá? A UDN, como eu citei na aula anterior do governo Dutra, ela tinha uma tendência, sabe? Uma essência golpista, tanto que ela vai fazer parte de todos os golpes, ou quase golpes, no caso, né? De todos, quase golpes, até o golpe de verdade de 64 dos militares. Essa parte aqui é interessante, partidos políticos que vão cutucar muito Getúlio Vargas. A imprensa livre, essa aqui vai deitar e rolar. Porque boa parte, alguns dos meios de comunicação que existiam no Estado Novo, só que eram censurados, estão vivos aqui. E agora sem censura nenhuma. Pô, os caras estão com um ranço do Vargas por causa daquela época. Essa imprensa livre, especialmente sob a figura de um também político da UDN, mas também dono de um jornal, Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa, esse vai ser o maior opositor de todos de Getúlio Vargas nessa fase. Inclusive, só, na verdade, talvez arrisco a dizer um jornal, A Última Hora, que tinha uma característica de não ser extremamente crítico a Getúlio Vargas. Tudo variava, né? Igual todo meio de comunicação em todos os lugares. Então a imprensa livre ela também fez parte desse contexto. Mas a cereja do bolo é uma relação, é um contexto internacional pós-Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria.
A Guerra Fria, ela vai gerar aquela coisa que está todo mundo careca de saber, a polarização entre o socialismo sob a batuta da União Soviética e do capitalismo sob a regência dos Estados Unidos. Ambas essas superpotências vão começar a criar um contexto internacional que vai envolver e até engolir todas as nações, ou quase todas as nações desse mundo. Por isso que o Brasil não passa ileso da época da Guerra Fria. Esse aqui é um negócio legal de tu se contextualizar, faz sentido, então para estudar isso aqui depois, hein? Porque a gente tem que falar sobre uma novidade. As correntes políticas que eu não, né? Na verdade, muitos livros didáticos que vocês vão ter acesso apontam sobre essa fase 2 do Varguinhas é justamente uma que tem relação com o contexto da Guerra Fria. A corrente política nacionalista é representada pelo próprio Vargas e de outros políticos que acreditam num desenvolvimento de um capitalismo nacionalista, né? Sem qualquer ou com muito pouco a dependência do capital estrangeiro e dando um privilégio muito maior para empresas nacionais a exercer controle sobre alguns setores econômicos fundamentais, como a energia. Dentro dessa parte da energia, o petróleo, que vai falar aqui, ó, petróleo é nosso, Petrobras. Então, esses nacionalistas, com Vargas sendo o grande expoente, eles vão fazer dentro do meio político, aqui no Rio de Janeiro, lá, sou do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, vão fazer frente com outro grupo que era chamado de internacionalistas, que pelos seus rivais, os nacionalistas, eram chamados de entreguistas. Queriam entregar o Brasil e as riquezas nacionais de bandeja para o capital estrangeiro. Esses internacionalistas aqui, eles têm uma tendência mais liberal, baseando-se no livre comércio, numa abertura da economia brasileira ao capital e a empresas estrangeiras. Então a gente percebe que aqui, ó, não tem nada de comunismo. Pelo menos não sob esse cara aqui, tá? Não tem nada de comunismo, não tem nada de socialismo dentro desses dois grupos principais que estão se porrando dentro da capital, dentro do meio político, dentro do poder legislativo, em todos esses lugares. Aqui é o capitalismo nacionalista, um capitalismo internacionalista. É diante desse debate, desse embate, é que esses 3 anos do governo de Vargas, anos de crise econômica, por causa do rapazinho anterior, General Dutra, estabeleceu uma política lá que tu vai dar um pause, ou então tu vai esperar acabar essa aula, para ir lá assistir, para saber do que eu estou dizendo. A crise econômica, ela está batendo na porta do bolso do trabalhador. Essa crise vão ter esses ingredientes. Agora, partindo para esse lado de cá, algumas medidas políticas, algumas políticas econômicas do senhor Vargas têm a ver com a nacionalização de uma importante riqueza, onde o petróleo ele fica em destaque. O petróleo ainda não tinha todas as reservas que hoje nós, Brasil 2022, sabemos que o nosso país tem. Mas mesmo assim, algumas reservas já estavam sendo descobertas e outras já estavam sendo pesquisadas, por isso que dentro da campanha nacionalista surge dentro do poder legislativo a campanha do petróleo é nosso. Até que gera em 1953 a criação da Petrobras. Com a criação da Petrobras, que vai ter o monopólio da extração, da prospecção de petróleo, de importação de petróleo para o Brasil, isso já representa uma vitória dos nacionalistas. Porém, contudo, entretanto, os internacionalistas também ganharam alguma coisa nessa lei que vai dar o monopólio e criação da Petrobras. Os internacionalistas vão conseguir ganhar com que, dentre os distribuidores de derivados de petróleo, sejam feitas por empresas estrangeiras, empresas privadas também. Tipo, posto de gasolina. Tu acha que a Shell vem da onde? Sergipe? Tu acha que a Texaco, que acho que nem existe mais no Brasil, vem de onde? Pindamonhangaba? Não, pô, vem tudo lá de fora, por causa desse nosso contexto. Legal, né? Isso aqui é interessante. Também tem nossa senhora, cara,
Eu não queria estar vivo nessa época porque a tensão deve ter sido sinistra quando Vargas ele estabelece a lei de lucros extraordinários que limita em 8% a remessa de lucros de empresas estrangeiras instaladas no Brasil para o exterior. É tipo, você literalmente está indo contra aquilo que os internacionalistas pregavam, que era um livre comércio, uma abertura ao capital sem restrições ou com muito poucas restrições. Limitar a remessa de lucros de empresas estrangeiras para o seu país de origem é uma restrição, sendo que tudo isso é em nome também, passeando junto, em nome de uma política trabalhista. Vargas ele vai fazer um papel de se reconstruir como um líder democrático, social, política e economicamente, mas ele também vai voltar a levantar a bandeira do trabalhismo. Ele acredita que os trabalhadores precisam recuperar o seu poder de compra por meio do aumento de um salário e de todos os outros paranauezinhos aí, porque esse trabalhador ele tem o direito de participar também dos frutos do progresso que ele está construindo. Bonito isso, né, cara? Legal, que faz sentido. Tanto que durante os anos do governo Vargas, durante esses 3 anos, de fato, os dados eles acabam demonstrando como que o salário real do trabalhador ele foi aumentando de ano a ano. Teve até a história do João Goulart, quando era ministro do Trabalho do Vargas, ele foi e falou: Vargas, aumenta em 100% o salário da galera. E foi, aumentou 100%. 2 dias depois, o João Goulart foi demitido, mas, já era. O estrago, segundo os internacionalistas, já tinha sido feito. Essa regra, essa nova lei de aumentar o salário mínimo vai gerar uma oposição gigantesca de empresários estrangeiros, especialmente, mas nacionais também, diante dessa transformação que faz parte da política trabalhista. Todo esse período foi um período de muita tensão, muita pressão. O capital estrangeiro, como eu já afirmei, a UDN, como eu já afirmei, segundo também o Carlos Lacerda, mas também os militares. Os militares esses que, depois da Segunda Guerra Mundial, assim como outras forças armadas da América Latina, eles acabaram tendo uma associação muito grande com os Estados Unidos, ideologicamente falando também. E por isso que não é coincidência em diferentes partes, em diferentes países da América Latina, as Forças Armadas durante o século XX terem feito parte de golpes de estados apoiados pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Então não é à toa eles aqui já na década de 50 estarem escrevendo documentos, enviando para Getúlio Vargas, fazendo reunião com Getúlio Vargas falando: velhinho, se aposenta, velhinho, renuncia, tu tá vendo o que tá acontecendo. Carlos Lacerda fica toda hora mandando uma notícia nova lá, cara, daqui a pouco até os trabalhadores estão tirando apoio a você, velhinho. Se aposenta, renuncia. E Vargas ficava: eu não saio daqui, rapaz, só saio daqui morto. Até que um dia, Carlos Lacerda, fecha os olhos. Até que um dia, Carlos Lacerda, aquele lá do jornal, aquele lá da UDN, ele sai do seu trabalho e foi entrar no seu fusquinha, junto com Rubens Vaz, major da aeronáutica. Dizem que era segurança. E eles estão lá saindo ali da região do centro, zona sul, indo em direção a Copacabana. Eles estão parados no sinal. Era fim de tarde já estava anoitecendo. Estava, na verdade, quase de noite. A rua não estava muito cheia, mas tinha um certo movimento e o sinal abre. Quando o sinal abre, ele vira a esquina direita na rua Toneleiros. Ele logo viu, porque deu para ver, um rapaz saindo atrás do orelhão, já puxando a pistola. Foi um atentado à vida a Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 1954. O grande opositor político de Getúlio Vargas sofre um atentado. E leva um tiro no pé. O cara conseguiu acertar o pé do maluco, mas matou o major da aeronáutica. E aí foi o grande problema. Porque diante desse atentado, lembra? O rapazinho Carlos Lacerda tinha um jornal. O que tu acha que ele fez depois de ter sofrido um atentado à sua vida? O que tu acha que ele falou? Tu acha que ele não falou que foi o Vargas? Ele falou que foi o Vargas. Claro que ele falou. Até tu explicar que o nariz de porco não é tomada, isso aí é da minha avó.
Até você explicar que não foi o Vargas que mandou matar o Carlos Lacerda, foi o Vargas que mandou matar o Carlos Lacerda. Por quê? Porque foi ele que levou um tiro e foi ele que tinha um jornal e podia falar o que quisesse, praticamente. Até que a aeronáutica ela toma conta de toda essa investigação e consegue descobrir que o atirador tinha sido enviado por Gregório Fortunato. Sabe quem é? Chefe da segurança de Getúlio Vargas. Diz a história por aí que Getúlio Vargas, quando ele ficou sabendo dessa história, ele botou a mão na cabeça e falou: grilo, parece que eu tô num mar de lama, cara. Cada vez mais eu tô afundando. Isso aconteceu. 21 dias depois de mais pressão dos militares, Getúlio Vargas, ele depois de uma reunião até tarde da noite com seus ministros, ele dá boa noite para todo mundo, valeu, galera, e dorme. Por volta de 8 da manhã, todo mundo na rua dali no bairro do Catete, no centro do Rio, né? A galera só ouve. Que isso, né? Getúlio Vargas, ele tinha se matado com um tiro no peito. Os seguranças, eles viam, os empregados, né? Os outros empregados, eles vão direto ao quarto do Vargas. Quando eles veem, o velhinho tava lá, com uma pistola na mão, um tiro no peito, porque na cara não para não estragar o velório, tá ligado, né? Com um tiro no peito e uma carta, que essa carta é uma das mais importantes fontes históricas para tu entender sobre esse período de crise do governo e sobre nacionalistas e entreguistas. Eu deixo essa dica de estudo para você. Dá uma olhada na carta testamento, que termina com uma frase épica. Eu saio da vida para entrar à eternidade. Pô, como é que o cara se mata e fala isso? Pô, dá até arrepio, que isso? Mas dá uma olhada lá mesmo, sério, sem sacanagem. Dá uma olhada na carta testamento, porque a carta testamento ela é relativamente grande e tem muitas informações que dá para você perceber o ponto de vista político do Vargas sobre esse contexto de briga política entre os nacionalistas, que são criticados por serem nacionalistas, e os entreguistas, que são criticados por serem entreguistas. Essa carta testamento do Vargas você encontra fácil aí na internet, mas se tu não encontrar, eu vou deixar o link aqui para você ter acesso. Dá uma lida, esse é o teu dever de casa, dá uma olhada, fazer uma análise numa fonte histórica importante. E, gente, tu acha que os problemas acabaram? Tu acha que aconteceu o que, Carlinhos? Carlos Lacerda teve que fugir. Cara, a comoção em torno do suicídio de Vargas gerou milhares, talvez até milhões de pessoas às ruas para o seu velório. Carlos Lacerda teve o seu jornal lá apedrejado, incendiado, uma galera indo para cima dele. Carlos Lacerda diz a história que ele teve que fugir, foi em direção ao prédio lá do consulado americano, e o exército teve que buscá-lo de helicóptero do teto, porque a galera turba estava querendo pegar ele, rapaz. Tudo isso porque Vargas, ele entrou para a história de fato. Por isso, deixando com esse papo consciente aqui para essa revisão de Getúlio Vargas, eu já te deixo o convite para você assistir às aulas anteriores dessa mesma lista, assim como as aulas futuras. Inclusive, na próxima aula eu vou contar o que aconteceu depois que Getúlio Vargas se matou. Quem é que terminou o mandato dele? Qual foi o presidente eleito depois? Será que os militares tentaram dar golpe de Estado? Não sei. Tira um print aí. Um beijo, meu amigo, um beijo, minha amiga. Não deixa de curtir se tu ainda não curtiu, não deixa de comentar. Se você realmente curtiu essa aula, tá com um tempinho sobrando, porra, deixa um comentário aqui, cara. Na moral, eu fico às vezes arrepiado e feliz pra caramba de ver algumas mensagens que vocês me deixam de pessoas que eu não faço a mínima ideia de quem sejam, mas estão aqui pegando uns 20 segundinhos do seu tempo para mandar uma mensagem para uma pessoa que eles nem conhecem, que sou eu. Valeu, se inscreve, tá? Fui!